Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou ser bem direto, já cansou. Eu digo isso do conflito entre Israel e Hamas. Não é uma guerra, porque não é entre estados, é um conflito, certo? Mas não vou entrar em pormenores de lei da guerra, ou convenções de Genebra e por aí vai. O que acontece é que isso já demorou para ser resolvido. Fica a minha pergunta: a quem interessa ficar estendendo isso? E por quê? Certo? Eu disse anteriormente que isso estaria resolvido em uma semana. Capacidade bélica Israel tem e o Hamas não. Certo? Por mais, como eu disse, que o suprimento deles tenha vindo uma parte desviado do que foi enviado de ajuda para a Ucrânia, ele mesmo em si não tem capacidade de luta de linha de suprimentos. Não tem logística, nada, não tem fornecedores. E tanto que eles foram vistos arrancando tubulação para fazer cano de foguete. Certo? Então, assim, a quem está servindo essa guerra? Além de quem... Nem quem vende arma, na verdade, pode-se dizer. Por quê? Porque simplesmente não está tendo escaramuças, nada. Os arsenais não estão sendo renovados, então nenhuma bala está sendo disparada. Claro, tem conflitos até nas regiões de fronteira com a Cisjordânia, que fica a leste, no Líbano, que fica ao norte de Israel, mas é uma troca de tiro, como por exemplo acontece nas periferias Brasil afora. Que se atira a esmo na direção da pessoa e não se acerta. Eu digo mesmo invasão com infantaria, porque homens de prontidão eu tenho certeza que Israel tem para avançar. Uma possibilidade pode ser no máximo um medo de atacar ao sul, né, que a faixa de Gaza fica ao sul, e receber uma saraivada de soldados de várias regiões. É uma possibilidade, mas bem remota. Por exemplo, o contexto mudou muito. Por exemplo, o contribuinte americano que paga o exército, as forças armadas, na verdade, egípcias, por exemplo. A Síria, ela está engajada ainda na guerra civil. O Líbano também. O Hezbollah, por exemplo, é mais poderoso que as próprias forças armadas libanesas. Então, fica se for o Irã, a questão é que tem alguns países no meio do caminho para ele fazer chegar até lá, até Israel, certo? Então, assim, fica essa pergunta: a quem interessa ficar prolongando essa guerra? Bom, aos palestinos, principalmente, tem a ideia de vender como serem dignos de piedade. E de vender a imagem de Israel como um monstro. E até, quem sabe, fragilizar o governo do Netanyahu. É uma possibilidade. Outra possibilidade, mas... fica a questão, essa guerra já encheu o saco porque já está há muito tempo nos trend tops e já está agitando os muslins da Europa, né? Já está tendo atentados, já está tendo chamados de terrorismo, chamados de bomba e por aí vai,
certo? Lugares sendo evacuados. Então, assim, já está começando a se sentir os efeitos propagandísticos e, digamos assim, de longo prazo de uma guerra que nem começou. Aquilo que a gente veria no final, a gente está começando a ver agora, que é certo? E também aí tem outra coisa, né? Tem os povos, as manifestações pró-Palestina na Europa, e os gays estão querendo apoiar, e ou os palestinos que são muçulmanos, sunitas, ficando chocados ou partindo pra porrada dos anti-islamofóbicos, certo? E quem está sendo acusada disso é a J.K. Rowling. A escritora do Harry Potter disse que uma trans mulher não pode ser chamada de homem. A mulher inventa um mundo de bruxaria, um mundo maravilhoso, onde tudo se resolve com mágica. Você tem seu problema, e resolve tudo. E ela tá reclamando de gente que tem a sua fantasia. Deixa eles imaginar. E vamos ser felizes. E também parece que quem tá indo lá é o Papa Francisco, né? Diz que a igreja devia aceitar, abençoar o casamento dos gays. Olha, bom. Isso ele já disse desde o começo do pontificado, né? Essa posição amistosa, né? Em relação aos gays. Bom, eu acho que ele devia se preocupar mais com o padre comendo bunda de criança, né? Se bem que é uma das causas do movimento LG afins a legalização ou descriminalização da pedofilia, né? Então os padres vão poder sair do celibato. né? Não, mas falando sério, eles não é da teologia da libertação, ele é um jesuíta, mas segue bem aquele princípio: para ser um bom ateu tem que ser um bom cristão, para ser um bom cristão tem que ser um bom ateu. E no caso, ele está sendo um bom cristão fugindo das doutrinas convencionais do catolicismo que definem o homem e a mulher, segundo a criação divina, um para si. Mas o fato de ainda aceitarem mulheres no membro disso, mas eu acho que isso é uma declaração de alguém que já sabe que tá mais pra eternidade do que pra vida. Tem gente que é assim. E eu sinceramente diria que pro pontificado, pro papado, que é uma história que eu até gosto, apesar de não ser um cristão, eu acho que é um momento de certo desprestígio. Obrigado.